Com a aprovação do arcabouço fiscal, a preocupação agora é como o governo vai equilibrar as contas nos próximos anos. Apesar das medidas ali para se evitar um aumento explosivo da dívida, ainda há incertezas sobre como o superávit primário será atingido em 2024. São cerca ali de 170 bilhões de reais de déficit já previstos. Especialistas dizem que provavelmente será necessário revisar o arcabouço no próximo ano. Além disso, alcançar as metas fiscais até 2026 também deve exigir um aumento da carga tributária e medidas mais duras para conter os gastos. Arcabouço fiscal vem aí, então, para substituir o teto de gastos, o antigo teto de gastos, que também não foi cumprido, mas já nasce, Felipe. Muito bom dia para você. Ouvindo ali análises, de muitos especialistas, essas dúvidas são muito importantes, O governo ainda vai precisar responder ou tentar trazer ali soluções para se chegar ao superávit, como já se previa, como se sinalizou, mas que agora, para alguns cálculos que já são levantados, talvez não consiga. Então, já nasce um arcabouço da forma ali, colocando muitas perguntas ainda, como o governo vai fechar essa conta, como realmente, de fato, vai conseguir chegar a esse déficit. Existem outras pautas, outras medidas, outras, inclusive MPs ali, paradas que vão ser discutidas agora, inclusive no Congresso, que são medidas que são fundamentais para se trazer uma maior arrecadação. O arcabouço, traz ali uma trava, mas ainda coloca ali muito mais angariado em aumentar as receitas do que, de fato, trazer medidas que realmente possam conter ou diminuir os gastos, A gente está falando agora de uma nova medida aprovada, mas precisa ali, ainda assim, trazer realmente, mostrar, a que se vem, provar ali que, de alguma forma, o governo vai conseguir fazer equilibrar justamente essa equação, o quanto se arrecada com o quanto se gasta no país. O fato é que o arcabouço fiscal, Paula, ele vem para trazer pelo menos um direcionamento. A gente sabia que os gastos iriam crescer e o arcabouço fiscal ele permite esse crescimento do gasto. Agora tem uma trava, Ele só pode crescer 75% do que for arrecadado a mais ali pelo governo. Claro que tem toda aquela banda, entre 0,6% e 2,5% de crescimento real acima da inflação, e isso acaba trazendo, algum tipo de consequência pelo lado do gasto público. Agora, é melhor do que não ter nenhum tipo de regra que limite o crescimento das despesas ou até mesmo trazer o desrespeito ao teto de gastos que vigorava desde o governo do ex-presidente Michel Temer. Claro que a gente lembra, o teto de gastos ele acabou sendo instituído, ele acabou sendo votado ali como uma trava, uma regra fiscal, justamente para se evitar o gasto desenfreado, evitar o gasto do governo sem nenhum tipo de consentimento ali, do mercado, sem nenhum tipo de travas para o crescimento do gasto, e justamente o problema do teto de gastos foi que ele acabou sendo muito desrespeitado. Claro que a gente teve situações extraordinárias ao longo dos tempos, a gente teve pandemia, a gente teve uma série de questões que acabaram proporcionando o desrespeito ao teto de gastos. Agora, ele não poderia mais ser utilizado porque tinha sido muito desconfigurado. Então, era melhor que houvesse um novo tipo de regra fiscal. O grande problema, e que o Cláudio Cajado muito bem falou, o desafio do governo agora é equilibrar as contas, é mostrar de onde vêm as receitas e onde que essas receitas vão ser gastas, como que esse dinheiro do governo vai ser gasto. E o gasto só aumentando, sem nenhum tipo de corte de gastos, isso pode trazer consequências negativas ao longo dos próximos anos. Até, Paula, o grande desafio do governo é cumprir o que foi prometido de zerar o déficit fiscal no próximo ano, em 2024. E já tem até alguns estudos, eu estava até vendo que a Warren Hena, com o Felipe Salto, outros economistas, fizeram até esse estudo, que vai ser muito difícil do governo conseguir entregar
esse fim do déficit primário no ano que vem, começar a ter superávit em 2024. Segundo as contas deles, desses economistas, só no biênio 2031-2032 que o equilíbrio fiscal chegaria. Essa trajetória lenta da redução do déficit primário acontece aí por conta do nível elevado de despesa. E aí, quando a gente fala do nível elevado de despesa, é uma equação simples de quanto a gente tem de PIB, quanto a gente tem de arrecadação e quanto se gasta aqui no Brasil. Chega-se a próximo de 20% do PIB o gasto público. Então, é um gasto muito elevado, é uma proporção muito elevada e, claro, as receitas não acompanham o nível de gastos e isso prejudica bastante essa trajetória da dívida, essa trajetória de diminuição do déficit primário, o que vai culminar num equilíbrio fiscal apenas lá em 2031-32, segundo as contas do Felipe Salto. Ou seja, ano que vem, Paula, muito difícil. 2025, muito difícil também. E aí, no 2026, que seria o último ano do governo Lula, muito difícil também. Ou seja, muita gente no mercado já está começando a olhar uma falta de credibilidade da equipe do Ministério da Fazenda e do Planejamento, que não vão conseguir, as duas equipes não vão conseguir entregar o que foi prometido, pelo menos nesse tempo que foi prometido. Exato.